Boa noite. Dá para me ouvir? Muito bem. Deixa só mais uma luzinha para mim, porque eu vou ler uma coisinha aqui. Obrigada, Maristela. Deixa eu botar uma aguinha para você. Tá. Boa noite, então. Que bom que vocês conseguiram chegar, né? A gente veio de barco, mas deu certo. Enfim, um prazer, uma satisfação sempre estar aqui. A gente não... duas, três pessoas, a gente sempre fala, né? Sempre tem alguma coisinha. Obrigada, Maristela. E eu estava pensando, né? Quando eu estava estruturando, eu pensei o seguinte: nossa, janeiro acabou, né? E o ano mudou. Eu me lembrei de uma coisa. A gente pega, toda vez que o ano muda, a gente fica cheio de ideia, de um mundaréu de coisa para fazer. Às vezes a gente vai lá, compra um planner, compra uma agenda e vai escrevendo um mundaréu de coisa, pensando numa construção do futuro para nós, né? Às vezes a gente faz umas listinhas, a gente começa a pensar em algumas coisas que a gente fala assim: agora vou mudar. E às vezes o que acontece é que depois o tempo vai passando, ou quando entra no segundo semestre, enfim, a gente começa a ver e olhar para aquilo e se dá conta que a gente não conseguiu fazer metade daquela listinha, daquele compromisso que a gente tinha. Então hoje a gente vai refletir por que às vezes a gente se compromete com tanta coisa e não consegue fazer. E né, a gente começou, vem aqui o compromisso e tal, e tem uma reflexão para a gente fazer, que é o seguinte: entrego-me à escola do conhecimento espiritual. A gente chega sempre com gás, né? Tá lendo alguma coisa, o Rui nas palestras dão os livros e tudo, e a gente reflete assim, né? Eu vou me entregar ao conhecimento espiritual, mas eu continuo como diz aqui, num asilo impiedoso do sentimento de frustração ao partir para as lutas reeducativas. Dentro do movimento espírita, a gente fala muito sobre reforma íntima, não é? E a gente fica se cobrando das modificações. Então vamos refletir se a gente consegue ou se tem que fazer alguma modificação. Eu gosto de Paulo, porque Paulo de Tarso, na verdade, é maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ler o Evangelho de Jesus, não com uma visão, eu estou lendo a Bíblia, mas ler as cartas de Paulo. Porque Paulo fez um trabalho maravilhoso, ele não conhece Jesus, ele se converte depois, e a verdade é que no Evangelho de Jesus, quem faz o trabalho evangelizador não são os evangelistas, é Paulo. E eu gosto muito das epístolas dele, ele faz uma reflexão do ser que somos nós. E a de Romanos especificamente, porque era um povo muito duro, que precisou de um trabalho muito forte dele, para melhorar, para, na verdade, começar aquela igreja cristã primitiva. Ele tem um pedaço em Romanos, no capítulo 7, nesse versículo 15, onde ele fala assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Será que ele está fazendo uma reflexão que nós somos seres maus? Que nos comprometemos às coisas e na verdade não conseguimos fazer? Não, né? Na verdade, ele faz uma reflexão do ser falho que nós somos, né? A gente busca, quando eu falei que a gente faz a listinha e se compromete com algumas coisas quando o ano muda, a gente busca sim, quer uma mudança, quer alguma coisa diferente.
Só que, para que essas mudanças possam acontecer, um dos caminhos, e é essa a reflexão que a gente quer propor hoje, é que a gente precisa se dar conta do ser falho que nós somos. Da maneira, muitas vezes, que a gente vai tocando a nossa vida, agindo com as coisas, e a gente não se percebe. Então aquela listinha que eu falei do começo que a gente faz e depois a gente se frustra, porque na verdade não consegue às vezes fazer nenhuma única coisa, é porque tem um caminho de modificações que a gente tem que se propor e fazer acontecer. Mas eu gosto de Paulo porque ele sempre faz uma reflexão, né? Porque é maravilhoso isso. Poxa, o que eu prefiro eu não faço, e sim o que detesto. Porque a gente aliás sai de casa para o nosso trabalho, para os nossos compromissos, e a gente fica pensando, hoje eu quero que dê errado, hoje vai acontecer. Não, pelo contrário, a gente sai com sempre uma renovação pensando, e as coisas não acontecem. A gente não tem uma postura muitas vezes de autossabotagem conosco, com compromissos, com coisas que a gente pensa, dessa vez vou fazer e não consegue. Então a reflexão que a gente tem hoje é disso. Um dos caminhos para pensar por que eu me comprometo a algumas coisas e não consigo cumprir, é pensar nesse ser falho que nós somos e caminhar para fazer algumas mudanças. E aí a gente tem que ir para um caminho de se educar, se reeducar. E aqui tem eu gosto dessa imagem, porque a verdade é que é o seguinte, nós somos os reis e rainhas de botar a poeira debaixo do tapete, não é? Quantas coisas às vezes acontecem conosco, ou que a gente está vendo dentro da nossa família, no nosso trabalho, muitas vezes a gente tem uma dificuldade. Então eu gosto muito lá, e aqui diz assim, educar é ir de encontro aos germens da perfeição. A gente não tem isso? A gente tem hoje, mais do que antes, uma pressão social de ser, ter, fazer. E fazer como? De qualquer jeito? Não, da maneira perfeita. Hoje, nós somos influenciadores, não falo só dos influenciadores digitais, mas no nosso universo, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, a gente sempre tem uma posição de ser influenciador. E a gente se cobra quando a coisa não dá certo, né? Quando uma mãe faz alguma coisa e fica preocupada que vai dar um exemplo não muito bom para um filho, a mesma coisa para o pai. Dentro do nosso trabalho, quando a gente erra, a gente fica tentando muitas vezes procurar um culpado, quando na verdade fomos nós, né? Então, é isso aí, a gente tem dentro de nós uma coisa de perfeição, e eu acho que cada vez mais na sociedade a gente sofre essa pressão de ser, né? De ter uma coisa perfeita, não tem isso? Das belezas, das competências profissionais. Então a gente precisa lidar com isso, que se encontram potencializados na nossa alma, desde que a gente foi criado. A gente cresce pequenininho e muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. Não cobra uma posição de melhorar? Então um dos caminhos de reflexão é, puxa vida, eu preciso me dar conta que às vezes a gente se cobra demais, né? A listinha, eu tô, como a gente fala, colocando o sarrafo lá para cima. Por isso talvez algumas coisas eu não consiga cumprir, talvez nenhuma delas. Educar sentimentos. Então é isso que a gente precisa, né? E nesse caminho de reforma íntima, que dentro da espiritualidade, dentro do mundo espírita a gente fala muito, é isso, é se educar, é pensar nos nossos sentimentos. Então tem uma coisa assim, é um processo doloroso, quando a gente vai ver, a gente está fazendo um jeito de vida, um jeito de lidar, sempre da mesma maneira. Se modificar é um processo doloroso, sim.
precisa mexer com algumas coisas, algumas certezas, algumas maneiras que somos e nem percebemos. Então fazer essa educação de sentimento custa. Renúncia de hábitos, né? Quando a gente vai ver, a gente faz todo dia a mesma coisa, talvez o mesmo caminho para ir trabalhar, lida no nosso trabalho da mesma maneira, e a gente vai criando hábitos que muitas vezes estão mais nos atrapalhando do que nos ajudando, e essa é uma outra reflexão que a gente tem que fazer. Quais são os meus hábitos? O que eu posso modificar, né? E vamos falar a verdade, nós temos dificuldade de se modificar. A gente até fala da boca para fora, não, tal, mas a verdade é que é o seguinte, a gente tem sim uma grande dificuldade de se modificar. Perda de expectativas, eu acho que século XXI mais ainda, né? A gente tem expectativa para tudo. A nossa vida, nos relacionamentos, na nossa vida profissional, às vezes vai acontecer uma mudança e tudo, e a gente cria uma expectativa. Se no trabalho o chefe falou, olha, vamos fazer um projeto novo, tal, a gente cria uma expectativa, a gente pensa, quem sabe é uma oportunidade de eu ganhar mais, de eu ser promovido e tal. E essa expectativa, quando ela não se concretiza, ela vira o quê? As frustrações, que a gente lida mal com elas, né? Então, expectativas são outras coisas que a gente tem que limpar a área aí dos nossos sentimentos para poder se modificar. Ansiedade, né? Outro dia eu estava vendo, a gente cada vez mais está com os diagnósticos de ansiedade, TDAH, enfim. E no outro dia alguém falava assim, enquanto está medicado está tudo bem. E a gente está vendo diagnósticos para nós já adultos, né? A ansiedade faz parte, sempre fez parte da vida, né? Só que agora parece que está tudo mais ampliado. A gente vive relações interpessoais mais difíceis, né? A gente faz tudo com pressa. E ansiedade é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar, refletir sobre ela para poder modificar. Abandono dos vínculos afetivos. Eu não estou falando de vínculo afetivo das relações, marido, mulher, amor, não falo só disso, mas de vínculos afetivos com coisas que a gente usa de bengala, inclusive também os relacionamentos. Quantos deles estão fazendo mal e a gente não percebe e não dá um fim nisso, não se modifica. E as outras coisas que eu digo que a gente se utiliza como bengala, também, da gente criar esses vínculos, pensando que eles são saudáveis para nós, quando na verdade não são. Fazer as modificações que a gente está refletindo hoje para uma construção de futuro, de reforma íntima, é um processo que exige mudanças, e algumas profundas, né? Então, abandono de coisas que a gente acha que são boas, né? Principalmente as situações dos relacionamentos, mais ainda, hoje em dia, não só mulheres, mas os homens também. Quantos relacionamentos a gente vê e lê abusivos, a gente não vê todo dia no jornal, né? Os relacionamentos, mata isso e aquilo, a gente muitas vezes está caminhando junto com alguém, como se fala, que eu não acho que é só a linguagem, num relacionamento tóxico, né? E aí a gente precisa reavaliar o que a gente pensa que é alguma coisa, né? Porque o afeto é uma coisa saudável, é uma coisa de companheirismo, enfim. Mas será que a gente tem que mudar isso também? Sentimento de inferioridade. A gente cada vez mais é cobrado, né? Nas redes sociais, não é isso que todo mundo fala dos influenciadores, não é isso? A gente cria outros padrões de beleza, né?
Os mais jovens ficam o tempo inteiro. E eu acho as redes sociais fantásticas, eu não acho ruim não, eu acho que é uma ferramenta fantástica, que tem uma série de coisas que nos aproximaram, o conhecimento que traz rápido, enfim, uma série de coisas. Mas a gente está num processo que gera crise de inferioridade, a gente está sempre se comparando e muitas vezes se sentindo menor do que o outro, que a gente vê cada vez mais que cria uma fantasia de que aquela realidade de beleza ou de mundinho perfeito não existe, não é? Então, é uma outra coisa para a gente parar para pensar, né? Essa é uma das coisas que a gente comentou. Quando eu estou me auto-sabotando, de repente eu estou me sentindo inferior com alguma coisa e sem pensar, eu estou agindo dessa maneira de auto-sabotamento. Eu gosto de uma história do Rabino Súcia, que é importante para a gente pensar sobre frustrações, sobre, na verdade, no que a gente está falando sobre modificar. E o Rabino vivia com gente à volta dele, até que ele ficava doente. Ele tinha um alto cargo dentro do rabinato, e ele fica doente, e ele está com os jovens à volta dele, ele está chorando, está muito desanimado, e os mais jovens falam para ele assim: Rabino, mas por que você está tão triste, está chorando o tempo inteiro? Afinal de contas, você sempre soube, sempre falou conosco de vida após a morte, né? Que as coisas não são tão presas às coisas materiais. Você sempre nos incentivou tudo isso. Qual é o teu medo? É de não ter sido parecido com os ensinamentos que você passou para nós, e a gente acha que sim, parecido com Moisés? E ele diz para os rapazes: não, sabe qual é o meu medo? É que a hora que eu me for, e lá alguém perguntar para mim: Súcia, por que você não foi Súcia? Ou seja, a gente perde muito tempo. Ele tinha uma posição de comando, de vaidade, de superioridade, e ele, no fim da vida, fico pensando assim: será que eu consegui ser quem eu sou de verdade? Será que eu não deveria ter passado para os mais jovens, para essa outra geração? Eu perdi tempo, na verdade, parecendo, agindo e fazendo uma série de coisas que era mais para minha vaidade, para o meu orgulho, e eu perdi esse tempo. Sobre essas frustrações, na verdade, as modificações, eu quero ler para vocês, tem uma coisa maravilhosa no Livro dos Espíritos, que é a questão 919, aonde Kardec fala aqui com os espíritos, né? O Livro dos Espíritos, estamos lá, são a compilação que ele fez. E na questão 919 diz assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. E qual é o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia, o Espírito responde. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava
a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha que coisa interessante. E difícil, né? A gente se pergunta todo dia, quando aquele dia terminou, será que alguém tem alguma coisa para falar a meu respeito? A gente faz essa autoavaliação. E ele fala mais: aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao anjo da guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Olha só, faz uma reflexão. Quem sou eu? O que eu fiz naquele dia? Será que não era bom eu perguntar isso, eu perguntar para alguém e fazer uma reflexão? E mais, a nossa intuição, né? No silêncio ela ia dar uma orientação. A gente vive tão atribulado de uma série de coisas, dos sentimentos aí, que a gente está escutando as nossas intuições. Ah, Cláudia, mas isso aí é para quem é médium. Não. Intuição é para cada um de nós, não é? Todos nós temos. O que a gente precisa é se colocar numa posição de escutar, né? De refletir. E ele continua dizendo mais: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizesses alguma coisa que, feita por outrem, por outra pessoa, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaria confessar, as coisas que a gente faz de feio e que não quer confessar para nós mesmos. Perguntai ainda mais: se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Olha que reflexão que Súcia também estava fazendo. Vocês sabem de quem que é essa resposta? Vânia sabe? Fala para nós. Exatamente. Santo Agostinho. Olha que coisa maravilhosa a gente achar que, pô, mas esse cara foi católico, caramba. O que ele está fazendo aqui? Pois é, Kardec colocou ele no livro dos Espíritos. Ele recebeu mensagens. Não é interessante isso? Como as coisas, como a espiritualidade e as mudanças, quando a gente fala de reforma íntima, não são uma delicadeza, porque a gente é ecumênico. A gente escuta e lê, e mais, lê Kardec, lê o Evangelho de Jesus, não tem nada a ver com religiosidade. E sim, livros, orientações que nos aquecem, nos ajudam a fazer as nossas reformas. Porque lá do começo, como eu falei, para a gente conseguir dar um tiquezinho em pelo menos uma da listinha que a gente fez para começar 2025, e a gente já está vendo, eu pelo menos, e eu falo isso porque sabe o que eu fiz? Esse ano, diferente dos outros anos, porque para mim tudo é no celular. Eu comprei um planner. E aí, só não fiz a lista, mas coloquei um mundaréu de coisa. E fiz então uma reflexão desse papo que a gente está tendo hoje à noite, de que, quando me deu uma vontade de fazer uma listinha para fazer algumas modificações, eu refleti: caramba,
Mas tem algumas coisas que eu preciso modificar. Porque senão cria essa frustração de que eu botei lá 2, 3 coisinhas e quando terminar o ano, ou quando termina janeiro, que eu andei dando uma olhada em algumas coisas, eu não consegui. Então hoje a gente está fazendo uma reflexão dessas mudanças internas sutis e de reforma que a gente precisa fazer, mas sem dor. Porque quando a gente se coloca numa posição de, naquilo lá, mas isso tem que fazer, tem que acontecer, aí vira uma coisa muito brusca para nós e a gente, na verdade, não consegue fazer. E essa fala aqui de Santo Agostinho não é maravilhosa? Vamos perguntar no final do dia para nós mesmos, né? Eu digo assim que o melhor psicólogo, o melhor terapeuta é acordar de manhã do jeito que a gente dormiu. Para nós mulheres, principalmente, sem maquiagem, sem nada, olhar no espelho e pensar: eu gosto do que eu vejo? Porque ali, com a cara amassada, às vezes depois de uma noite péssima, eu gosto do que eu vejo? Eu tenho essa coisa comigo? É um terapeuta fantástico, né? E aí vai para o caminho de Santo Agostinho, de que assim, se pergunta, caramba, se o que eu fiz, se o outro, o que ele achou? Faz esse questionamento para nós mesmos. E em falar nisso de Santo Agostinho, ele fez o livro Confissões, né? E vale a pena ler também, é muito bom. Tem algumas coisas num português mais antigo, tal, não sei o que lá, mas é muito poético também e tem uma reflexão. Então, é isso, a gente tem um caminho de modificação para fazer essa reforma íntima e que ela seja gentil conosco. E para terminar, uma coisa para a gente fazer uma reflexão e levar para nós hoje à noite. Faça as pazes com as suas imperfeições. Isso é uma das primeiras coisas. Descubra suas qualidades. Acredite nelas e coloque-as a serviço de suas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação, né? Reforma íntima é isso. Não é tão complicado, né? É como a gente está falando aqui. Eu preciso me olhar no espelho, eu preciso gostar, né? Porque a gente envelhece, né? Então, eu, por exemplo, uma boa ariana, e eu, março, agora desse ano, eu faço 61. Eu ainda acho que eu engano bastante, mas tive que lidar muito com a minha vaidade, enfim, com uma série de coisas. Então, eu acho assim, essa frasezinha, essa reflexão, é o que eu tinha para hoje, para a gente passar, e eu acho que melhor ainda é isso, assim, façamos as pazes com as nossas imperfeições, façamos uma descoberta nas nossas qualidades, e o crescimento vem. Aí a listinha, ela acontece porque a gente consegue se modificar. Obrigada por vocês terem vindo hoje à noite, debaixo dessa chuva que agora parece que parou, que nós não vamos precisar mais sair de barco. E vamos aproveitar, levar essa vibração do passe dessa casa, enfim, para que a gente possa se reenergizar, ainda continuar esse restinho de semana, para o final de semana, e que nos ajude a nos, reformular e viver momentos mais felizes, mais tranquilos. E se a gente está num momento de reforma íntima, que ela seja
mais gentil, que sejamos mais gentis. Obrigada, boa noite a todos. Gratidão, Cláudia, por compartilhar suas luzes conosco. Obrigado. Gratidão. Eu vou